Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E galera, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma resenha aqui com informação também, trazendo as fontes certinho, a respeito de algumas notícias ali que saíram, repercutiram agora no final da manhã, que é a negociação, uma delas é a negociação do Flamengo com o Tati Castellanos. E de certa forma, eu acho que essas duas notícias, elas têm um ponto ali de inflexão, uma com a outra. Nós já vamos falar sobre isso. O Tati Castellanos, mais conhecido como Valentim Castellanos, ele foi um jogador preterido pela diretoria do Palmeiras, pedido por Abel Ferreira e muitas vezes especulado. Na verdade, não foi especulado. O Palmeiras abriu negociações com o jogador. Inclusive, deixou tudo apalavrado, chegou aos valores daquilo que o jogador entendia ser suficiente. Só que na época, o Castellanos, ele estava, se eu não me engano, na Major League Soccer, que é a MLS. Ele estava emprestado, se eu não me engano, era de uma equipe da Europa. Ele foi emprestado ao Grupo City. Então, o que o Palmeiras precisava? O Palmeiras precisava organizar a negociação com o jogador e, paralelamente a isso, organizar também o pagamento dos valores com a equipe que detinha os direitos dele, que eu não lembro qual que era. Eu lembro a equipe que ele estava emprestado, que era o New York, lá do Grupo City. Mas eu não lembro a equipe que detinha os direitos do jogador. Não lembro mesmo, viu? Eu não sei se era o Girona. Não vou lembrar. Mas enfim, o Palmeiras não conseguiu essa negociação. Por várias e várias vezes, o Castellanos ele foi especulado, sei lá, teve umas 2 ou 3 janelas, mais de uma temporada. Toda vez que a janela de negociação abria, Palmeiras está perto de trazer Tati Castellanos. Era sempre assim. Só que o Palmeiras nunca conseguia a negociação porque eles cobravam um valor muito alto pelo jogador. E além disso, cobrava uma compensação financeira ao New York, que no momento detinha o empréstimo do atleta. Se eu não me engano, na época, os valores giravam em torno ali de 15 milhões de euros. De 15 a 20 milhões, porque tinha compensação financeira. O Palmeiras queria pagar de 12 a 14, a 13. Era uma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente quais eram os valores. E por que eu falo desse jogador? Eu tava falando com o microfone, só que o microfone tá desconectado. Nossa. Deixa pra lá, disfarça, vamos continuar. E por que eu falo? Vou ficar sem microfone agora, comecei sem, vou terminar sem. E por que eu falo sobre o Tati? O Abel queria muito ele, porque ele se encaixava muito naquilo que o Abel pensa como um jogador. Ele é um jogador jovem, na época ele era mais novo ainda, se eu não me engano ele é 26 anos, né, argentino, 26 anos, e ele tem muito ímpeto físico. Além disso, é um jogador que tem um bom combate 1 a 1, então é um cara que consegue dar drible, é um cara que consegue quebrar certas linhas, mas principalmente tem uma característica de marcação muito forte. Se você for em busca de números do jogador, você vai ver que ele tem uma quantidade excessiva de cartões amarelos para um atacante. Aí você vai falar assim, pô, um atacante com tanto cartão amarelo assim? Por quê? Porque ele é um cara que ele faz a pressão na saída de bola da equipe adversária e ele volta também para fazer a retomada defensiva. Olha aqui o mapa de calor dele. Esse mapa de calor é lá da SofaScore, tá? Por esse mapa de calor, você percebe um pouco das características desse atleta. Você viu que existe uma área central dentro da área ali, próxima à pequena área, muito forte, onde você tem um espaço, né? Que está bem preenchido aqui por atuações do jogador, mas também pelos lados, no setor intermediário, no meio do campo, você tem também áreas de calor muito densas desse jogador. Isso mostra a flexibilidade, a mobilidade que esse cara tem, sendo ali um jogador meio que coringa. Inclusive, na época que ele foi especulado no Palmeiras, boa parte da torcida do Palmeiras se contentou com a contratação dele. Ele é uma característica muito diferente da do Pedro. Eu tava vendo aqui, essa notícia ela saiu ali com o Vene Casagrande, o Paparazzo Rubro Negro também trouxe atualizações sobre ela, o Pilhado lá da Jovem Pan também trouxe atualizações sobre ela, e o GE também trouxe as atualizações sobre ela. O GE apurou aqui, que foi atualizado há 2 horas atrás, que o estágio de negociação ele é um estágio inicial. Algumas pessoas colocaram
uma apuração de que seria um estágio avançado. O jogador em si, ele é um jogador que ele olha o futebol brasileiro com bons olhos. Quando o Palmeiras foi atrás desse jogador, ele também deu sinal positivo para vir jogar no futebol brasileiro. Ele gosta do futebol brasileiro. Agora, existe um entendimento também por parte dos clubes que têm os direitos dele, que hoje é a Lazio, de que ele é um jogador com um valor acima da média. Os caras estão querendo aí, ó, segundo aqui a coluna do Fla, pelo menos 25 milhões para começar a negociação, 25 milhões de euros. E o Flamengo não quer dispor dessa grana. Qualquer jogador agora que Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, os times que estiveram no Super Mundial, qualquer jogador que esses times forem especular, os caras vão subir a régua. Porque os caras sabem que teve uma premiação gorda no Super Mundial de clubes agora, que esses clubes receberam. Então, tá com dinheiro no caixa. Então, se ele já era um atleta, que os valores deles já eram altos, agora, então, vai ser mais altos ainda. Paralelamente a tudo isso, a informação que o GE traz também é de que, Tati Castellanos viria para a posição que tem Pedro e Juninho como opções hoje. Os dois atacantes estão sem prestígio com a comissão técnica, e a intenção do Flamengo é trazer um jogador com características diferentes, que possa atender o modelo de jogo do Felipe Luiz. De férias após o fim da temporada europeia, o argentino esteve no Rio de Janeiro no mês passado. Então talvez já rolou até, às vezes, algum encontro ali preliminar com esse atleta. Visto que o Pedro, ele provavelmente será negociado. E aí eu estava assistindo o pessoal lá do Parmeira Mil Grau, às vezes eles fazem alguns trabalhos, algumas apurações ali junto com o nosso palestra, e eles foram questionados sobre a possibilidade do Pedro ir para o Palmeiras, e se seria um bom negócio. Eles responderam que sim, seria um bom negócio, e eles também responderam que se o Pedro aparecer disponível no mercado, o Palmeiras vai fazer a consulta. Independente do valor, o Palmeiras vai consultar. De onde eles tiraram essa informação, eu não sei. Mas eles responderam lá a pergunta feita pelo seguidor de que vai haver provavelmente a consulta do Palmeiras pelo Pedro. O empresário do Pedro, ele continua buscando propostas para o Pedro. Aí a pergunta que eu faço é, por que ele está tanto buscando proposta? Aí você fala assim para mim, porque o Flamengo provavelmente vai negociar a saída do Pedro. Não, sim, mas tá tão difícil assim achar mercado pro Pedro? A gente vê aí tantos jogadores com um potencial bem menor com proposta na mesa. Pelo menos, sei lá, uma proposta de empréstimo. Mano, porque se não vender, às vezes faz uma proposta de empréstimo. Uma propostinha de empréstimo bem amarrada e tal. O Flamengo continua ali com os direitos do jogador para uma venda futura. O jogador vai para outros ares. E ok? Ou será que existe já uma necessidade por parte do staff do atleta em quebrar totalmente o vínculo? Quer saber? Vamos quebrar totalmente isso. Pelo que está acontecendo aqui, existe a possibilidade do Palmeiras, sim, eventualmente fazer uma consulta pelo Pedro. Neto, mas o BAP apareceu falando que ele só sai pela multa para time brasileiro. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vocês vão acreditar em tudo que dirigente fala? Não, vai. Dirigente todo dia tá falando A e fazendo B. Vocês vão acreditar em 100%? Vamos supor, vai. Agora é resenhona, tá? Resenhona de bar, boteco. Só faltou aqui a brejinha, o amendoim. Mas resenhona de bar, ó. Tô até no banquinho aqui. Resenhona de bar mesmo. Bar. Seguinte, camarada. Se o Palmeiras chegar com 50 milhões de euros, você acha que o BAP não pega? Vamos lá. Todo atleta, qual que é os estágios da vida de um atleta, da carreira de um atleta? Projeção, ápice e declínio. O Pedro é um jogador de 28 anos de idade. 28 para 29. Ele já não está numa fase de ápice da carreira. Por que você acha que o atleta não quer ficar sentado num banco? Por que você acha que ele não está com essa paciência? Porque ele enxerga que, o tempo para ele está passando. E talvez isso, cara,
vai deixando o cara mais ansioso e mais pressionado para jogar. Porque ele quer mostrar serviço a qualquer custo. Mesmo, às vezes, não estando em condições físicas para isso. Então vocês acham mesmo que o BAP vai deixar um cara lá depreciando, perdendo o valor de mercado, pagando salário alto, porque ele não vai aceitar uma proposta de 50 milhas de euros da Leila Pereira? Eu duvido muito, filho. Se o Palmeiras chegar com uma proposta de 40 milhões de euros, ele tá vendendo. Ah, Neto, não tá. Eu falo que ele tá, mano. Se o Palmeiras oferecer 40, 50 milhões de euros pelo Pedro, até eu vou ficar puto da vida com a Leila. Porque eu acho que é muito dinheiro. Esse papo de que, ele só sai pelo valor da multa de rescisão se for pro Brasil. Isso é conversa. O Flamengo não vai deixar 50 milhões de euros ir voando embora. Galera, 50 milhões de euros é mais de 300 milhões de reais. Para um atleta de 28 anos de idade que tá com problema dentro ali de vestiário e que tem salário alto. Porra. Até eu, que sou mais burro, aceitaria. Óbvio que ele não vai sair, né? Se o time brasileiro pagar 40 milhões, a gente vê. Ele não vai falar isso, claro, gente. É impopular ele dar uma declaração dessa. Mas como negócio, business, na hora que ele tiver já um jogador contratado ali pro lugar do Pedro, meu amigo, é tchau pra quem namora. A gente não pode ser tão inocente, pessoal, a ponto de acreditar em dirigente de futebol. Não vamos ter essa inocência. Não, a gente já tem inocência para muita coisa na nossa vida. Não vamos ser mais inocentes em relação a isso. Então, a minha opinião, filha, é que se Pix ali, se a tia Leila chegar e falar assim, Pix, qual que é o teu Pix, BAP? Qual que é o Pix aí do Flamengo? Pega aí, CNPJ? Pega aí, anota aí que a gente vai fazer a transferência em Barros. Pega minha bolsa ali, fazendo favor. Tá, pega a bolsa ali. Dentro, no bolso da lateral aí, bolso da lateral aí, tem a chave da Porsche. Tá vendo aí? Isso, do lado, nesse daí mesmo, isso. Pega aí, fazendo favor, que tem os dados aqui pra gente fazer a transferência. Tem a chave de segurança aí pra eu fazer a transferência. E aí o Barros vai lá de assistente, né? Vocês entenderam, né? A posição na negociação que eu coloquei o Barros de assistente. Vai lá, pega na bolsa, tá? É mais ou menos isso, mano. É isso. Então, galera, é isso daí. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Um pouco de informação, um pouco de questões táticas também vimos aqui. E também um pouco de resenha, pra gente bater um papo, trocar uma ideia sobre as impressões aí de cada um. Tá bom? Um pouco de tudo. Uma mesa de bar. Tamo junto, mano. Abraço.